Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de maio, vamos refletir a Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser dele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, percebemos no Evangelho que Pedro parece preocupado com o que pode acontecer ao discípulo amado. O que pode acontecer com aquele discípulo amado? Jesus responde a Pedro que não se preocupe com o futuro do discípulo. Assim também Jesus muitas vezes responde a nós. Quantas vezes nós ficamos preocupados ou parecemos estar preocupados com o outro e esquecemos de nós? E Jesus fala isso para nós. Não se preocupe com o outro, preocupe-se consigo mesmo. E aí seria um alerta contra a competição dentro da comunidade. O mais importante é que cada um se preocupe em seguir o Mestre com fidelidade. Então, meus irmãos e irmãs, o que é importante é que cada um procure seguir Jesus com fidelidade. O discípulo amado morreu. Pedro também morreu. Nós também morreremos um dia. Mas a comunidade permanece. Então, se nós também vamos morrer, assim como Pedro, como discípulo amado, morreu, nós também um dia vamos morrer. Mas a comunidade vai permanecer, permanece. Talvez a preocupação de Pedro revele a decepção da comunidade diante da perda de suas lideranças. Quantas vezes também a comunidade pode ficar triste porque perdeu a liderança? A primeira preocupação da comunidade deve consistir não no que vai acontecer no futuro de cada um dos membros, mas no seguimento fiel do Mestre e na dedicação à missão de evangelizar. Os que partem voltarão à casa do Pai. Quem fica, continue seguindo Jesus, que diz: segue-me. Assim termina o Evangelho de João com o pedido de seguir o Mestre. Assim, meus irmãos e irmãs, Jesus nos ensina nesse Evangelho. No finalzinho do Evangelho de João, Jesus nos ensina que muitos irão partir, mas aqueles que ficam deverão seguir o seu caminho, seguir evangelizando. Rezemos. Ó Jesus vivo e atuante entre nós, voltas a convidar Pedro para te seguir, sem distrair-se com o futuro do companheiro, o discípulo amado. Trate de me seguir, renova, Senhor, também para nós o convite para te seguirmos mediante profunda comunhão contigo e incondicional amor aos irmãos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.